boa tarde, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Renato Sintra, eu sou um homem branco, calvo, de barbas brancas. Estou falando de um quarto, meio escritório, com um armário com livros atrás de mim. Atualmente sou coordenador de políticas para pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e hoje estou aqui, junto com os nossos convidados, para gravar o quarto podcast Gera o Papo, que já está na sua segunda temporada. O podcast Gera o Papo é produzido pela Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, o Metrô, e a USP 60+. Hoje, nosso tema será Direitos Humanos, Envelhecimento e Velhices LGBTQI+. Ou seja, vamos discutir e refletir um pouco sobre as dificuldades e diferenças entre as muitas velhices LGBTQI+. E para conversarmos, discutirmos um pouco sobre esse assunto, estão aqui comigo Cássio Rodrigo de Oliveira Silva e Diego Félix Miguel. Bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui conosco nessa nosso Geropapo. De início, eu queria pedir para vocês se apresentarem aos nossos ouvintes, para falarem um pouco sobre a formação, trajetória profissional. Aí depois a gente começa. Olá a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse nosso Geropapo. Meu nome é Cássio Rodrigo, eu também sou um homem cisgênero, branco, cabelos castanhos, já bem grisalho na lateral, e atrás de mim tem uma bandeira do arco-íris escrito São Paulo com Respeito, que é o símbolo da nossa campanha aqui na Prefeitura de São Paulo. Atualmente eu estou coordenador de políticas para a população LGBTI+, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria aqui com o Renato, ele na coordenação para o idoso e eu para LGBT. Sou formado em jornalismo, sou funcionário público de carreira e com mais de 20 anos atuando em políticas públicas para a população LGBT. Um pouco essa é a minha história. Obrigado, Cássio. Diego, Miguel, por favor. Olá a todas as pessoas, é um prazer compartilhar desse momento com você, Renato, com Cássio. Parabéns pela iniciativa do Geropapo e por essa conversa que desejo que seja muito enriquecedora, né? Bem reflexiva para todos e todas que estão nos ouvindo. Bom, eu sou Diego Félix Miguel, eu sou um homem cisgênero, branco, cabelo e barba castanhos, barba já grisalha, tenho 37 anos, eu sou um homem gay, eu estudo e atuo na área do envelhecimento e velhice, gerontologia, sou especialista em gerontologia, atualmente estou como membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção São Paulo. Também faço doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP, onde pesquiso sobre as questões das velhices LGBTQIA+, em instituições de longa permanência para pessoas idosas, e também sou padrinho da Associação Eternamente Sou, que é a primeira organização social do Brasil a trabalhar e a mobilizar as questões, trazer à tona as questões das velhices LGBTQIA+. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Diego. Obrigado, Cássio. Com esse currículo aí de vocês, essa experiência, eu tenho certeza que a gente vai ter um debate bem interessante. Bom, gente, as questões colocadas na nossa discussão de hoje, envelhecimento e velhices LGBTQI+, são importantíssimas para reconhecer e proteger a dignidade humana, que é uma das funções primordiais aí da Declaração dos Direitos Humanos. No entanto, há uma série de questões a serem superadas para melhorar o debate, e uma delas é a própria invisibilidade social da velhice LGBTQI+. Uma outra questão que prejudica a maior proposição de políticas públicas é a total falta de dados e informações referentes a esse público. Faz muita diferença mensurar quantos são, e é estruturante de toda política pública a quantificação do seu público, tanto geral como nas suas particularidades.
Recentemente, a gente teve até uma questão aí com o censo, né? Um juiz que colocou que o censo deveria levantar essas questões já no censo de 2022, mas, pelo que eu sei até então, essas questões ficaram para o próximo censo, ou seja, nesse censo ainda de 2022, ainda não teremos essas importantes informações. Uma outra característica presente nesse tema, mas que vou deixar para vocês colocarem, é a interseccionalidade entre velhice e ser LGBTQI+. Questões como a velhice de um hétero cisgênero se dá da mesma forma como uma velhice LGBTQI+. Para responder essas e outras perguntas, vou passar a palavra para vocês, os nossos dois convidados, mas de início, para melhor entendimento, né, dos nossos ouvintes, queria começar perguntando o que significa a sigla LGBTQI+. Cássio, se você quiser começar a colocar... Bom, a gente já começa com um desafio, Renato, porque eu sempre digo que é uma sopa de letrinhas que tende a crescer, né? Porque quando a gente fala na população LGBTI+, nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, como qualquer outro ser humano, mas que possuem na construção da sua sexualidade, e todos nós seres humanos construímos nossa sexualidade, possui um diferencial na sua orientação sexual ou identidade de gênero, ou até na sua expressão de gênero. E isso se dá de diferentes formas, né? Então, por isso que às vezes as pessoas dizem, nossa, cada vez aumenta mais a sigla. É porque, na verdade, cada vez mais as pessoas querem poder ter direito à visibilidade, à existência. Esse aumento da sigla é para a gente dizer, olha, existe o L de lésbicas, existe o G de gays, existe o B de bissexuais, existe o T, que são travestis, mulheres transexuais e homens trans. Existe o Q, que é do que a gente conhece como teoria queer, que são pessoas que seguem por uma linha não binária, gênero fluido, que buscam não se encaixar nessas definições do masculino e do feminino. Existe o I, que são pessoas intersexuais, né, que antigamente a gente chamava de hermafrodita, mas que é um termo que também ficou muito pejorativo. Então hoje a gente se refere a pessoas intersexuais. Existe o A, que podem ser pessoas ou agênero, né, que buscam romper essa questão do gênero, ou assexuadas, que não possuem uma orientação sexual nem pelo masculino nem pelo feminino, e o mais, que é para dar conta de toda essa sigla. O que eu acho que é mais importante é compreender que são pessoas que passam por uma série de exclusões, e isso desde a infância, e que, obviamente, vai se apresentar quando da velhice. E aí acho que o Diego pode até falar um pouco mais do que eu por toda essa experiência que ele tem aí, inclusive da faculdade. Depois do Cássio fica até difícil, né, a gente seguir, né, porque eu acho que ele traz as definições muito bem estruturadas. E é bem interessante, Renata, essa questão, porque aí já me leva a uma segunda reflexão, que é justamente essa questão da diferença, né, entre sexo biológico, sexualidade, gênero, que aí seria uma outra questão também importante até para a gente ilustrar para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, a questão do sexo biológico, por exemplo, ele é o corpo que nascemos, né? Essa constituição biológica, e que também ela perpassa aí por algumas construções socioculturais, né? Ela não se reduz apenas ao aspecto biológico, como o Cássio colocou, né? Existem as pessoas intersexuais, que aí são outras formações, né, biológicas que transpassam esse olhar, que também é um olhar normativo, da normalidade, né? Que aí é um conceito também que é construído socialmente. Então, quem define o que é normal e o que não é normal? Então, o movimento das pessoas intersexuais é um movimento que tem crescido muito, fazendo justamente esse questionamento, né, sobre a possibilidade de se ter os corpos, né, como eles nascem, e elas decidirem
o que elas querem de fato no momento que elas decidirem, né? Se querem ou não fazer uma cirurgia, ou se elas estão bem assim, que está tudo certo. Então, a questão do sexo biológico, ela perpassa por outras questões que não se resumem ao biológico, que é a questão da sexualidade e a questão do gênero. Então, a gente aprende na escola, em biologia, e reduz o sexo ao ato sexual, né? E ao olhar, ao recorte da reprodução humana, sendo que, na verdade, ele é algo que está muito além do que isso, né? A sexualidade, eu penso como um espectro, né? Então, a sexualidade ela não se reduz ao ato sexual, não se reduz a uma realidade de sexo penetrativo, que também é uma outra questão que aí a gente traz, né? Que perpassam aí por uma cultura machista, falocentrista, patriarcal. Então, o sexo, ele também, a sexualidade também é um dispositivo de poder social. Então, aí a gente vê até, como o Cássio colocou, né, no caso da realidade de homens gays, né, que são homens, pessoas que se identificam com gênero, né, homem, seja um homem com pênis ou homem com vagina, mas que se identificam com essa norma sociocultural, né, que construi esse ser homem. Imagina, por exemplo, um ato sexual somente por uma ótica penetrativa, onde às vezes essa desigualdade de poder entre um ativo e passivo ele é notório em piadinhas, né, em situações que acabam desqualificando, por exemplo, uma pessoa passiva por não ser a pessoa que penetra. Então a gente vê como o sexo biológico, ele também está atrelado à questão da sexualidade, mas também ele está atrelado a uma questão sociocultural. Eu não sei se ficou complexo, né, de entender, mas também é importante entender a sexualidade como algo que está além da relação sexual, mas também da relação romântica. Porque tem as pessoas assexuais, como o Cássio colocou, são as pessoas que podem se relacionar pouco ou não querem, ou não sentem desejo sexual por outras pessoas, mas também existem as pessoas aromânticas, que se relacionam sexualmente com outras pessoas, mas sentem pouca, né, ou nenhuma atração romântica. Então, veja como é importante, como o Cássio colocou, essa questão da representatividade, né, dessas letras que acabam trazendo uma visibilidade para as diferentes formas de expressão, né, do sexo biológico, da sexualidade e do gênero, que aí o gênero é uma construção sociocultural. É um modo de ser homem, é um modo de ser mulher que é definido por uma força, né, por um poder, por um grupo que determina essa relação de poder nessa construção da sociedade. Então, pessoas que nascem com pênis e pessoas que nascem com vagina ocupam lugares sociais diferentes. Traz aí um movimento feminista, essa discussão com muita propriedade, né? E que nos ajuda também a entender o quanto o gênero é essa construção sociocultural e que acaba privilegiando uma pessoa a outra por uma questão biológica, por uma condição biológica. Ótimo, acho que foi bem respondido. Só queria reforçar, né, essa questão que a mim me parece super importante, que essa sopa de letrinhas aí, que, como o Cássio colocou, né, ela traz essa visibilidade, né? Me parece que é a partir dessa visibilidade que outras pessoas também podem vivenciar toda essa questão, né, da sua sexualidade, dessa questão romântica, que nem você colocou, né, que não é só uma questão de sexo, e essa construção, né, de gênero sociocultural, né, que vem junto, né, junto a toda essa nomenclatura. Né. Para continuar aí, a gente teve uma afirmação, né, recente, uns 2 anos atrás, né, que foi a seguinte, aí eu queria que vocês comentassem um pouco isso, porque eu acho que ela é bem substancial, né, que é o seguinte, menina veste rosa e menino veste azul. Eu queria que vocês comentassem um pouco o que está por trás dessa afirmação, né, feita por uma ministra aí famosa. Bom, vou começar, Diego, daí você pega para me complementar. Esse geropapo coloca a gente em saia justa. Mas, enfim, na verdade, o que está por detrás disso
é justamente a questão dessa manutenção de uma sociedade machista e sexista. Porque quando a gente fala na construção da sexualidade, que é aquilo que teria de diferencial da população LGBTQIA+, nós estamos partindo de um olhar que é um olhar heteronormativo e que considera tudo aquilo que não é o desejo pelo gênero oposto errado na sociedade. Então, eu já começo a construir as expectativas sociais antes da criança vir ao mundo. Porque antes dela vir ao mundo, eu já quero fazer aquele chá revelação, cada vez mais absurdo, para saber se é rosa ou se é azul. Né? Então, se dá azul, eu começo a comprar bola, caminhão, carrinho, skate, pinto o quarto de azul, ele vai torcer para o Palmeiras, né? Enfim. E aí eu começo a constituir uma expectativa em cima dessa criança que nem nasceu. E que ao nascer, imagina esse pai e essa mãe que construíram essa expectativa e se deparam com um bebê intersexual, por exemplo. Ali já é a primeira quebra de expectativa. Né? Mas vamos até deixar barato. Não é um bebê intersexual. Então nasceu um menino. E aí você joga aquele monte de azul em cima do menino. E o menino gosta de dublar a Beyoncé. Ele pode até nem ser gay, porque isso vai ser uma construção que lá na frente ele vai poder dizer se ele se considera ou não gay. Ele pode só ter um dom artístico, mas não, se ele não gosta de jogar como Neymar e gosta de dublar como a Beyoncé, está errado porque não se encaixa no azul. Então, eu acho que dividir pessoas por cores é uma grande forma de policiamento da sexualidade do indivíduo. Exatamente, Cássio. E é muito perverso, né? Porque você já determina ali o que aquela pessoa que nasceu, em detrimento do sexo biológico, do pênis ou da vagina, o que ela tem que trazer de resposta para o mundo. E é interessante fazer esse paralelo, Renato, com a própria velhice. Então, existem estudos, né, dentro da gerontologia que trazem dados de que o gênero das pessoas que costumam cuidar de pessoas idosas é o feminino, é a mulher. Então vejam que a mulher já está destinada ao cuidado desde a infância. Ali quando o Cássio coloca, né, no chá revelação, né, sai lá a fumaça rosa, pinta tudo de rosa. Quais são esses brinquedos que a sociedade determina que essa menina tem que ter acesso? Então é a boneca, ela já tem uma responsabilidade desde a infância de ter que cuidar dessa boneca. O corpo dela já é moldado para essa sociedade em detrimento do rosa e da simbologia que todo esse rosa traz. Então, a própria questão da roupa, dos gestos. Então, ela tem que ter gestos que correspondem a uma expectativa social que representa o feminino, a mulher. Então, um homem afeminado, uma pessoa que nasce com pênis afeminada, né? Ou seja, com uma expressão de gênero que não corresponde ao que é esperado socialmente, ela vai sofrer uma violência, e independente se ela é homossexual ou não. Então veja que uma coisa não está relacionada à outra. Você pode ter nascido com pênis, você ser um homem cisgênero, ou seja, você se identifica com o gênero que foi atribuído no nascimento, só que você compor essa expressão de gênero com gestos, né, e de uma forma que é reconhecida socialmente como feminina, e ser heterossexual. Então veja, né, como é perversa essa ideia, né, e como reduz a complexidade dessa formação da nossa identidade de gênero, né, e até sexual, limitar ao pênis e à vagina, ao azul e ao rosa, que traz uma simbologia que limita corpos, né? Para mim também, até pela resposta de vocês, ela é perversa, né, como você colocou, ela é determinante, né, porque determina ou é uma coisa ou é outra, né, não tem as outras variações, anula, né, a expressão, né, da pessoa, traz sofrimento e determina papéis sociais muito definidos, né, que é uma violência, como vocês bem colocaram, né. Agora, já trazendo um pouco, também já levando um pouco para essa questão do envelhecimento, né? Vocês acham que existem diferenças no curso de vida
de uma pessoa hétero, cisgênero e uma pessoa LGBTQI+, né? Falando disso porque eu imagino, por tudo que a gente já tenha colocado aqui, por leitura de artigo e tal, eu acho que há diferenças, né, nesse caminhar do curso de vida e que possivelmente traz consequências também na velhice. Mas vamos começar um pouco com essa questão do curso de vida, né? Quais são essas diferenças no curso de vida aí, entre um hétero, cisgênero e as pessoas LGBTQI+. Eu acho que, se a gente for pensar no curso de vida, tem dois fatores que são os principais fatores nessa diferenciação. Um deles, a questão da exclusão social, né? Porque quando eu me assumo LGBTQIA+, o primeiro espaço que eu tenho que me assumir é para a família. E muitas vezes essa família não está preparada para esse tipo de informação. Então eu começo a ser excluído no ambiente familiar. Então, quando eu estiver lá na velhice, às vezes já não tenho mais nenhum laço familiar existente, porque eles se desconstruíram ao longo desse curso de vida. E o segundo é o da violência, né? Principalmente quando a gente pensa na população de travestis e mulheres transexuais que têm um processo de exclusão maior, que estão mais expostas, por exemplo, à questão de serem profissionais do sexo, existe uma violência maior sobre esses corpos. Mas não só com elas. Quando a gente olha, por exemplo, os dados do Grupo Gay da Bahia, que é uma ONG já idosa, né? A primeira ONG do Brasil, lá de 1980. Então, ela também coloca que essa violência que mata o gay é nesse período em que ele estaria ativo, né, dos seus 20 e pouco aos seus 50 anos, que é o período em que nós estamos ativos economicamente falando. E por que nos atinge? Porque nós deixamos de ser vítima e passamos a ser culpado porque fomos mortos, porque pusemos alguém dentro da nossa casa. É isso que é perverso, né? Você é morto e ainda é culpado porque é como se você tivesse procurado pela morte. Então, acho que todas essas questões, tanto de exclusão quanto de violência, alteram esse curso de vida. Então, há sim uma diferença na questão de quem é heteronormativo, de quem é cisgênero, para quem é LGBTQIA+. Exato, Cássio. E é interessante, né? Porque é uma violência de diferentes aspectos, né? Em diferentes frentes. Então, o próprio mercado de trabalho. Aliás, vamos antes, na escola. Né? Para uma pessoa LGBTQIA+, é muito difícil se manter na escola, que é uma instituição extremamente violenta. Então, o próprio sistema educacional é violento. Quando o professor vê, por exemplo, 10 meninos heterossexuais, né? Ou, entre aspas, heterossexuais, né? Mas que traz aquelas características homofóbicas, né? A flor da pele, machista, tal, batendo no menino afeminado, que não necessariamente seja gay, o professor ou a instituição vai punir aquela pessoa que apanhou, porque é mais fácil a instituição, né, lidar, controlar aquela pessoa do que os outros 10 que estão atendendo o que o sistema pede. Então veja como é violento de se manter. Imagina para uma pessoa trans, né? Como o Cássio colocou, são pessoas que são extremamente expostas à violência por transgredirem uma norma de gênero. Elas transgridem aquilo que é visivelmente esperado por essa ótica, né, hetero-cis normativa. Então, já começa no sistema educacional, depois no trabalho. Que trabalho essas pessoas elas vão conseguir se elas já tiveram dificuldade de se manter numa escola, ou não conseguiram se manter na escola? E nesse percurso de vida, que relações essas pessoas vão constituindo ao longo da vida? Quais são essas famílias? São famílias sanguíneas? Muitas vezes não, muitas vezes tem que romper com essas famílias para conseguirem viver a sua vida, né? Ter a sua liberdade de expressão de gênero, identidade de gênero, orientação sexual. Então, é muito complexo isso, são muitos aspectos envolvidos e que vão dificultar nossos acessos até a serviços que são de necessidade básica, como o serviço de saúde. Então, quando um sistema de saúde ele é formado, né, qualquer serviço
que é importante, né? Que é básico para a nossa existência. Ele é formado por uma ótica igualitária, ele acaba sendo excludente porque ele desconsidera essas diferenças. Né? Então a gente precisa debater sobre isso, porque isso afeta uma fase muito importante na nossa vida, né? Que é esse processo de envelhecimento que acontece desde quando nós nascemos, na infância, na adolescência, na vida adulta, e aí chegamos na velhice com o que nos foi proporcionado ao longo dessa trajetória. Sim, eu acho que vocês trouxeram inúmeros elementos aí para a gente discutir, para debater, para a gente refletir. Mas o que eu queria colocar também primeiro que quem está iniciando a sua velhice, quem tem 60 anos hoje, nasceu no mínimo em 1962, né? Então, olhar um pouco desse contexto, né? E as pessoas que nasceram em 1962, que passaram por uma adolescência aí nos anos 60, dos anos 70, era um mundo muito diferente, né? Eu lembro, Diego, até hoje, uma coisa que me marcou, inclusive, que foi num seminário do Eternamente Sou, que foi feito ali, até em parceria com a gente, né? A Sandra ainda estava como coordenadora, no Sesc Pompeia. E as pessoas contavam um pouco da sua história de vida, né? E eram todas histórias de violência, né? Muitas delas depois superadas, mas todas, pelo menos o que eu me lembro ali, todos passaram por uma questão de violência. E aí o que o Cássio também traz, primeiro dessa questão familiar, depois a questão da escola, né? Como a gente vivia nesse outro mundo, né? Há anos atrás, ainda não havia toda essa construção desse conceito, dessas diferenças. Até como você colocou mesmo, a escola sempre... Nem existia o conceito de bullying, né, na verdade, né? Então, se alguém estava xingando o outro de bicha, essas coisas como aconteceu antigamente, o problema era desse jovem, desse adolescente, e não de quem estava xingando. E aí, de fato, traz inúmeras consequências, né? Porque a escola... depois o trabalho, como vocês colocaram, tem as pessoas, como têm uma pior escolaridade, também tem um trabalho talvez mais precário, aí reflete numa questão previdenciária, né? Porque se tem um trabalho mais precário, possivelmente ela não consegue fazer as contribuições para que mais tarde ela tenha uma previdência, a destruição dos laços familiares, ou seja, são muitas questões, né? E você também colocou essa questão do serviço de saúde, né? Também li o seu artigo aqui do abordagem das particularidades das velhices lésbicas, gays, bissexuais e transgênicos, também que eu indico, assim, para quem quiser ler, que está super bem escrito, e que você traz também essa questão da saúde, né? Como há dificuldade nessa relação entre médico e paciente, né? Enfim, são questões importantes que a gente tem aí muita coisa para construir. Continuando aí um pouco, queria ver com vocês, colocar um pouco também como a partir desse curso de vida, como é que essas pessoas chegam na velhice, né? Como é que vocês entendem? Acho que a gente já até falou um pouco, mas se vocês quiserem colocar um pouco mais também, como é que essa chegada nessa velhice a partir desse contexto social, econômico, enfim, de tudo isso que nós colocamos. Primeiro, só pegando um gancho, né, Renato? Porque, assim, como você falou, as pessoas que hoje estão com 60 anos, elas nasceram em 62. E quando eu olho para 62, ou quando eu olho para essa época, é uma época de grandes transformações sociais. Né? Quando a gente tem aí as mulheres ganhando, conquistando direitos, né? O direito a usar calça comprida. Se você pensar que antes só se usava saia, não estou nem pensando no voto, estou pensando em algo que é do vestuário. Né? A gente teve aí todo o movimento de Woodstock, a questão da liberação sexual. Nós tivemos uma série de avanços na democracia nesse período, pelo mundo afora, a questão do direito dos negros, né? E o próprio movimento LGBT, que se inicia aí com 1969, com Stonewall Inn, e dali para frente a gente tem uma mudança no que era até então o movimento LGBT. E o que eu acho engraçado é que, e aí isso a gente vê muito marcadamente no mundo,
tá? Não acho que é só o Brasil. O advento da AIDS põe todos esses avanços para dentro do armário. Por quê? Porque volta aquela questão do cerceamento da sexualidade alheia, né? E aí, quando a mídia coloca gays, travestis como os culpados da AIDS, isso faz com que aquilo que era legal você ter um amigo LGBT, ou quando você começava a poder se assumir, você diz, opa, vou voltar para o armário. Por isso que a gente vê hoje ainda muitas pessoas LGBTQIA+, principalmente gays, né? Acho que menos que lésbicas e trans não tem tanto essa possibilidade, mas se assumindo muito tardiamente. E por que se assumindo muito tardiamente? Porque foi obrigado a voltar para o armário, né? As famílias tinham pavor de ter um gay dentro, porque diziam, olha, ele é o culpado da peste, né? Então, tem muito dessa polícia da sexualidade do outro. A gente vê isso ainda hoje em mais de 74 países, onde é crime você ser LGBT. Né? A Indonésia, em 2021, condenou um casal a 80 chibatadas. Um casal, eles estavam dentro de casa, eles viviam como um casal, eles foram tirados de casa pela polícia, presos e condenados a 80 chibatadas. Não é que eles estavam na rua, né? Então, nós estamos falando de efetivamente um policiamento do que é a sexualidade do outro. Isso é muito ruim, porque se hoje a gente tem toda uma tentativa de busca por uma sexualidade sadia para pessoas idosas, e aí com o advento de medicamentos e outras questões, e até da discussão, a gente continua tendo que voltar para o armário. Né? Então, é muito difícil você poder se assumir, porque quando você pega um gay mais idoso com um menino mais novo, é sempre aquela história, tá pagando, ó, é mexer. Então, você monetiza o que poderiam ser essas relações afetivas, né? Isso é muito complicado. E essa questão que o Cássio traz me trouxe uma outra reflexão, que é a questão do idadismo, né? Então, o preconceito etário, que também é um preconceito estrutural. Então, a gente costuma falar que as pessoas idosas LGBTQIA+, elas sofrem uma dupla invisibilidade, onde dentro do próprio movimento LGBTQIA+, elas acabam sendo segregadas, né? Então, até tem relatos de pessoas idosas, de homens idosos gays, por exemplo, que eles não podem ir em qualquer clube, né? Em qualquer boate, enfim, porque ele se sente segregado. Então ele chega lá, as pessoas ficam olhando torto como se aquele espaço não pertencesse a ele, né? Como também, dentro até das discussões, das pautas de direitos humanos da pessoa idosa, até dentro dos estudos na área científica do envelhecimento e velhice, as questões das pessoas LGBTQIA+, acabam sendo invisibilizadas. E você trouxe, Renato, também uma questão interessante na sua fala, que você, falando dessa parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, desde o nascimento da Eternamente Sou. Então, vocês estiveram com a gente na formação do coletivo, no primeiro seminário Velhices LGBT, no segundo, no terceiro. Então, vocês assumiram, de fato, e também a pasta, né, que hoje é coordenada pelo Cássio, também assumiu. Então, foram direitos humanos da pessoa idosa, direitos humanos da pessoa LGBTQIA+, né, para discutir uma política de direitos humanos da pessoa idosa LGBTQIA+. E, de fato, começar a criar estruturas e serviços públicos, né, que atendam essa demanda. Então, essa questão da dupla invisibilidade ela é muito séria, porque muitas pessoas LGBTs idosas, elas chegam, né, na velhice isoladas socialmente, né, com uma rede de suporte social insuficiente ou fraca, até por conta das perdas, como o Cássio colocou, né? Vivemos aí a epidemia do HIV/AIDS na década de 90, onde muitas dessas pessoas perderam pessoas principais aí da rede de suporte social, e passaram a viver sozinhas, com medo, por conta do próprio preconceito, da sorofobia, que existe até hoje. E também uma outra questão
que é importante a gente trazer, que o medo de uma pessoa LGBTQIA+, consegue romper com esse armário, é sempre pensando nesse futuro, na velhice, quando eu de fato precisar de um suporte, se eu precisar de um suporte, né? Porque não é porque eu estarei velho que vou precisar de um suporte. Mas caso eu precise, será que para ter esse suporte de uma forma digna, entre aspas, né? Eu tenho que voltar para o meu armário? Para o meu armário não, desculpa. Para o armário. Não é nosso, né? A sociedade cria esse armário. Então, em nome de um atendimento digno, eu preciso romper com toda a identidade de gênero que eu construí ao longo da vida. Eu preciso tornar invisível ou silenciada a minha orientação sexual. Gente, eu acho que a gente precisa fazer mais uns 4, 5 podcasts aí para começar a discutir essas questões todas. Só comentando, o Cássio traz a questão da AIDS, HIV, eu acho que foi fundamental trazer isso, né? Logo no começo lá da pandemia, eu acho que eu tenho 53 anos, eu acho que a gente tem idade próxima, né? Então, isso foi muito forte nos anos 80, né? E aí eu lembro que teve toda essa construção aí dos grupos de risco, né? E aí os homossexuais estavam dentro dessa questão do grupo de risco, então, e é engraçado, né? Engraçado não, né? Mas a pandemia sempre traz essas coisas, né? A culpa é sempre do diferente, é sempre do outro, é sempre do estrangeiro, né? Enfim, mas que provocou, de fato, muitas reações aí trazidas aí pelo Cássio, né? A gente tem a questão do idadismo também, é uma questão super importante, né? Que a gente tem tentado trabalhar, mas de fato toda uma mudança cultural que tem que ter, né? E essa questão que você traz, Diego, também que é fundamental, que dentro do próprio grupo de idosos tem o preconceito, né, com relação ao LGBT, quem mais, né? O preconceito ele não se desfaz porque a pessoa entrou, né, nessa faixa etária, né? E é isso, né? Essa hipótese da pessoa colocada por você, né, de ter que retornar ao armário é uma violência enorme, né? Depois de toda uma construção, depois de todo um rompimento aí que ela consegue se colocar, ela tem que voltar por uma questão de preconceito mesmo, né? E tem essa questão do idoso vivendo sozinho, né? Que é uma questão já difícil para a pessoa idosa. Na verdade, não é só por ela viver sozinha, a pessoa idosa, mas se ela tem uma questão de saúde, se ela tem uma questão de renda, mais para uma pessoa LGBTQI+, possivelmente é muito mais difícil também, né? Ainda mais quando, se a gente lembrar aí um pouco do que o Cássio colocou também, muitas vezes teve essa destruição aí dos laços familiares, às vezes sim, às vezes não, mas o que sempre dificulta. Mas, gente, eu queria também trazer para colocar aí em debate um pouco se existem diferenças no curso de vida e entre as próprias pessoas LGBTQI+, isso é, o que diferencia as trajetórias entre gays, lésbicas, trans, não binárias, intersexo, entre outros, né? Não só a trajetória, mas a velhice. Ou a gente pode olhar de uma maneira homogênea todos esses aspectos? Bom, eu vou começar porque eu vou apanhar. Então, eu vou começar já para apanhar. É porque, na verdade, embora, claro, eu reconheça que sim, existem diferenças nas trajetórias de vida e são diversas por questões de especificidades diversas de cada uma das letrinhas, eu ainda acho que a sociedade como um todo, quando ela olha para a gente, ela põe tudo no mesmo balaio, que é tudo viado. Não acho que eles tenham noção de todas essas questões identitárias, de nada disso, entendeu? A sociedade ainda nos vê dentro de um mesmo balaio, porque, até seguindo um pouco o que o Diego já falou, quando a gente rompe questões de gênero, claro, travestis, mulheres transexuais e homens trans que têm um rompimento mais explícito, porque é uma questão de identidade, é identitário, eles estão
muito mais expostos na questão da violência e, portanto, possui um curso de vida muito mais difícil e muito mais excludente, né? Você tem a questão da primeira exclusão, que é a família, a segunda, que é a escola, a terceira, que é o mercado de trabalho, e a quarta, que é a igreja, né? Então, eles já estão ali. Se você tem um L, um G e um B meio dentro do formato heteronormativo, ou seja, aquele que não desmunheca muito, aquela que continua sendo feminina, ele até passa desapercebidamente pela sociedade, mas a que custo para ele mesmo? Será que ele se sente realmente à vontade nos ambientes que ele está, tentando fingir ser o que não é? Né? Então, eu acho que há um custo da saúde mental e emocional para essas pessoas que a gente não trata ainda sobre essas questões. Então, no meu entendimento, a sociedade ainda vê todos nós como a mesma aberração, tá? Eles são contra a gente e acabou-se. Exatamente, Cássio, concordo com você. E aí penso o quanto é importante cada letra se fortalecer, porque nós não estamos no mesmo balaio, nós somos um grupo, né, que temos aí sofrimentos que podem se aproximarem, mas são perceptíveis de formas bem diferentes. Então, eu, enquanto um homem gay, branco, e um homem cisgênero, eu tenho uma percepção da violência, eu sinto a violência de uma forma muito diferente do que um homem trans, por exemplo. Então, é importante a gente entender essas especificidades, né? Entender, se debruçar sobre essa interseccionalidade que envolve a própria questão da cor, da etnia, de que lugar social você está falando, né? E esse lugar é composto por vários aspectos. Então, eu penso que a gente precisa voltar alguns passos atrás na nossa formação enquanto profissionais, gestores, por exemplo, de serviços públicos, de políticas, pessoas que atendem outras pessoas, profissional da área da saúde, enfim, começar a presumir menos e perguntar mais. Né? Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito quando falamos de atendimento à população idosa LGBTQIA+. Começar a fazer perguntas neutras, para que essa pessoa ela se sinta à vontade para responder de fato quem ela é, de que lugar ela está falando. Então, estou atendendo o senhor João, ao invés de perguntar qual o nome da sua esposa, perguntar qual o nome do seu amor, qual o nome da pessoa que o senhor é casado. Então, isso já deixa a pessoa de uma forma... Talvez, né, pode deixar essa pessoa mais confortável para se colocar. Porque muitas vezes, em nome de uma certa segurança, a pessoa ela tenta se moldar a essa realidade, né, da passabilidade, como o Cássio colocou, porque ela não quer sofrer mais. Não é nem uma questão de conforto, é uma questão de necessidade. Então, você chega na velhice e precisa de um atendimento digno, tem pessoas que elas acabam se submetendo a uma violência, que não é uma violência que é causada por ela própria, mas é social. Ela se rende a isso, por falta de estrutura. Por isso que espaços como esse, do Geropapo, são importantes, porque todos nós que trabalhamos com pessoas idosas precisamos começar a refletir sobre isso. O meu trabalho, ele de fato é inclusivo ou ele é uma falsa inclusão? Né? Ele é um trabalho que vai no automático. Então, as lésbicas trazem demandas específicas de mulheres que envelheceram sobre aquela condição biológica e sociocultural. Os gays também, as pessoas bissexuais também. Não é porque bissexual que se relaciona com homem, com mulher, né, que está num lugar confortável, muito pelo contrário. Tem muitas pessoas bissexuais que reclamam, que denunciam a invisibilidade que elas sofrem, porque elas trazem demandas muito específicas também. Muitas vezes até de dificuldade de se relacionar com pessoas, porque as pessoas acham, algumas pessoas acham, de uma forma rasa, se relacionando com uma pessoa bissexual, ela pode sofrer uma traição duplamente maior, sabe? Assim, tem umas coisas bizarras que esse preconceito estrutural traz, né? Fora
pessoas transexuais, travestis, né, que é uma violência que está aí na televisão, na mídia o tempo todo. Então a gente precisa tratar dessas especificidades, né, não colocar as questões de sexualidade, gênero e sexo biológico no mesmo balaio, achando que se trata tudo da mesma coisa, porque não se trata. Maravilha. E aí eu acho que vocês também colocam questões importantes e que são mudanças culturais necessárias, etc. Mas, por outro lado, você trouxe uma coisa que é muito, não sei, é simples, né? A questão da mudança da pergunta, né, já talvez traga uma diferença enorme, né, para quem está sendo perguntado, né? E essa pergunta, qual o nome do seu amor, ela é muito bonita, né? Além de tudo, ela é muito mais bonita, né? Então, eu gostei da colocação. Gente, a gente está começando aí ir para o final. Eu queria saber de vocês aí como que vocês avaliam os desafios aí na atenção da pessoa idosa LGBTQI+. Caso você quiser, e eu vou até pedir, na verdade, para você colocar algumas coisas aí da coordenação, dos serviços que vocês prestam, acho que é super importante aí para todo mundo conhecer. Primeiro, agradecer aqui pela oportunidade, pelo convite, Renato, toda a sua equipe lá da coordenação, por fazer esse bate-papo aqui com o Diego, foi muito, muito construtivo. Eu acho que como desafios é a questão de empoderar pessoas LGBTQIA+, idosas, para que elas se sintam pertencentes àqueles serviços. Eu digo isso porque a gente tem, por exemplo, o Transcidadania. O Transcidadania é justamente para oferecer a possibilidade de elevação de escolaridade e profissionalização para as pessoas trans e travestis. E quando você olha a faixa etária, eu tenho pouquíssimos, assim, 3 ou 4 acima dos 50, 60 anos, e que a gente sabe que é uma faixa etária em que elas já não têm muita outra possibilidade de sustento, né? Porque a pista já não é para elas lucrativa. Então, ainda falta esse empoderamento para elas se sentirem pertencentes a esses serviços. Isso acontece no Transcidadania, isso acontece com Respeito Tem Nome, que também é voltado à retificação de nome e gênero de pessoas trans e travestis. Isso acontece, por exemplo, nos nossos 5 centros de cidadania. Nós temos um fluxo muito maior de pessoas abaixo dos 50 anos. Então, acho que é empoderamento. Esse seria o maior desafio. E fui falando um pouco do que a coordenação faz. Obrigado. Obrigado, viu, Cássio? Diego? Eu também quero agradecer a oportunidade, essa equipe incrível da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, né, da coordenação das pessoas idosas, e dizer para o Cássio que também admiro muito o trabalho que é realizado pela coordenação de políticas LGBTQIA+. Eu tenho acompanhado já há alguns anos e é isso. Eu acho que espaços como esse, o município de São Paulo tem dado muito exemplo, né, de políticas aí para o restante do nosso país. Eu vejo como um dos principais desafios, Renato, é a gente começar a falar sobre essas questões, né? Então, Djamila Ribeiro, no livro Lugar de Fala, O que é Lugar de Fala, ela coloca assim: se não se nomeia uma realidade que segue invisível, não serão pensadas melhorias para essas pessoas, né? Para essa realidade, ela vai seguir invisível. Então, precisamos falar. Né? Então, às vezes, esses temas são indigestos porque nos tira do senso comum, nos tira da zona de conforto. Mas quando a gente para pensar, né, no meu caso, enquanto especialista na área do envelhecimento, trabalhando há mais de 15 anos em serviços públicos atendendo pessoas idosas, eu olho para trás, quantas pessoas idosas LGBT eu já atendi? E aí fica uma lacuna. Então, eu vou chegar na velhice enquanto homem gay, pretendo chegar na velhice. Então, o que vai acontecer depois dos meus 60? Eu vou virar purpurina, vou morrer, vou sumir? Então, por que eu não posso acessar? Então, onde estão essas pessoas? Por que elas não acessam? Então, muitas acessam e ficam com medo de
de falar. Então, precisamos provocar essa discussão para os profissionais, para que eles estejam sensíveis e se capacitem para atuar com a diversidade sexual e de gênero, né? E principalmente para as outras pessoas idosas. Precisamos forçar que esses espaços onde tem pessoas idosas, centros de convivência, instituições de longa permanência, vamos começar a discutir sobre esse assunto, começar a desmistificar. Quando a gente tem contato com o diferente, a gente desmistifica muitas vezes e a gente ressignifica. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer participar desse bate-papo com vocês. Obrigado, gente. Também adorei. Eu acho que foi super bacana. Eu, pessoalmente, gostei muito de estar aqui, da gente fazer essa conversa, esse debate. Eu acho que é importante, é isso que vocês colocaram, né? Cada vez falar mais. Eu acho que é importante também porque como coordenação da pessoa idosa, como coordenação de LGBT, como você eternamente sou, a gente pode de novo voltar a fazer parcerias, trabalhar junto, pensar outras políticas, outras ações, outras atividades para a gente andar, né, nessa derrubada aí desses preconceitos, fazer mais inclusão social. Queria agradecer também a Alessandra Gosling, da equipe, a Suzana de Rosa, o Bruno Tadeu, que está aqui nos bastidores, a Tina Cruz, a Ana Paula e o Luiz Ricardo, que são os nossos 2 estagiários, que não aparecem, mas sem eles seria impossível fazer esse bate-papo, esse podcast aqui hoje. Eu queria também lembrar a todos que os episódios podem ser encontrados e baixados nas plataformas de streaming, como Spotify, ou no YouTube da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Queria agradecer mais uma vez e mandar um beijo e um abraço para todos e todas. Tchau, gente.